Navio do explorador Ernest Shackleton, encontrado na Antártida após 107 anos. Este navio histórico afundou no Mar de Weddell em 1915. Em 1914, a Expedição Transatlântica Imperial partiu do Reino Unido para a Antártida com um objetivo ambicioso. O explorador Ernest Shackleton e os 27 homens, sob seu comando, queriam ser os primeiros a cruzar o continente gelado a pé. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui no nosso canal no YouTube ou no Spotify. Este é o nosso primeiro episódio sobre Ernest Shackleton e seu navio Endurance. O navio foi encontrado em excelentes condições a uma profundidade de 3.000 metros, segundo nota divulgada pela instituição inglesa que o encontrou. Mas qual é a história por trás dessa expedição? Ernest Henry Shackleton foi um explorador polar que liderou 3 expedições britânicas à Antártida. É uma das principais figuras do período conhecido como a Era Heróica da Exploração Antártica. Nascido na Irlanda, Shackleton e sua família se mudaram para um subúrbio de Londres, quando ele tinha 10 anos. Desde jovem, Shackleton foi um leitor insaciável, um gosto que criou nele uma paixão pela aventura. Até a idade de 11 anos, ele estudou com um educador, depois passou a estudar em uma escola preparatória no sudeste de Londres. Aos 13 anos, ingressou no Doughty College. Como estudante, Shackleton era um estudante médio, alegando sentir-se entediado com seus estudos. A ansiedade de Shackleton na escola era tanta que ele foi autorizado a sair aos 16 anos e ir para o mar. Durante os 4 anos seguintes no mar, Shackleton aprendeu seu ofício visitando os cantos mais distantes da Terra e conhecendo uma grande variedade de povos, com as mais variadas experiências, o que lhe deu um aprendizado de como estar com diferentes tipos de pessoas. Em março de 1900, ele conheceu um tenente do exército cujo pai era o principal patrocinador da Expedição Antártica Nacional, que estava sendo organizada em Londres. Shackleton aproveitou para marcar uma reunião para garantir um lugar na expedição. Após essa reunião, o pai de seu amigo, impressionado com o entusiasmo de Shackleton, o recomendou a Sir Clemens Markham, o principal líder da organização da expedição. A Expedição Antártica Nacional, conhecida como Expedição Discovery, em homenagem ao nome de seu navio, foi concebida por Sir Clemens Markham. Foi liderado por Robert Falcon Scott. Tinha objetivos científicos e geográficos, e esta seria a primeira de 3 expedições ao continente gelado que Ernest Shackleton faria. O Discovery partiu de Londres em 31 de julho de 1901, chegando à costa da Antártida em 8 de janeiro de 1902. Após o desembarque, Shackleton participou de um voo experimental de balão e trenó. Scott escolheu Shackleton para acompanhá-lo na expedição ao sul, uma marcha para tentar alcançar a maior altitude até o Polo Sul. O grupo partiu em 2 de novembro de 1902. A marcha foi, como o capitão Scott escreveu mais tarde, uma combinação de sucessos e fracassos. Todos os 22 cães morreram durante a marcha. Os 3 homens sofreram de cegueira da neve, congelamento e escorbuto. Na viagem de volta, Shackleton desabou e teve que ser ajudado até o fim. Em 4 de fevereiro de 1903, o grupo finalmente chegou ao navio. Após ser examinado pelo médico, Scott decidiu enviar Shackleton para casa no navio de apoio. Depois de retornar à Inglaterra e trabalhar em diferentes negócios, em fevereiro de 1907, Shackleton apresentou seus planos para uma nova expedição à Antártida para a Royal Geographical Society. O objetivo era a conquista dos polos sul geográfico e magnético. Em 1º de janeiro de 1908, o Nimrod partiu para a Antártida. Para economizar suas reservas de carvão, o navio foi rebocado 2.600 quilômetros por um navio a vapor, onde chegou em 21 de janeiro de 1908. Lá, descobriram que a entrada da barreira havia se tornado uma grande baía, na qual nadavam centenas de baleias, o que deu origem ao nome daquela área, Baía das Baleias. O gelo era instável, impedindo a instalação de uma base segura. O Nimrod chegou a McMurdo em 29 de janeiro, mas foi impedido de prosseguir pelo gelo. Após vários atrasos climáticos, a base de Shackleton foi instalada em Cape Royce, cerca de 39 quilômetros ao norte de Hut Point. Apesar das condições
difíceis, o moral dos membros da expedição estava alto. A capacidade de Shackleton de se relacionar com cada um de seus homens manteve o grupo animado e focado. A grande viagem ao sul começou em 19 de outubro de 1908. Em 9 de janeiro no ano seguinte, Shackleton e 3 companheiros chegaram a uma nova latitude sul, a apenas 180 quilômetros do Polo Sul. Sua jornada diária de volta a McMurdo foi uma corrida contra o tempo devido à falta de comida. A ração diária foi reduzida pela metade na maior parte do caminho. A certa altura, Shackleton deu seu único biscoito diário a um companheiro. A expedição também conseguiu a primeira subida do Monte Erebus e a descoberta do Polo Sul. A caminho do Reino Unido, Shackleton voltou como um herói da história da expedição. Em seu retorno para casa, Shackleton recebeu várias honras. O rei Eduardo VII concedeu-lhe o título de comandante da Real Ordem Vitoriana e foi nomeado Cavaleiro Sir Ernest Shackleton. Uma medalha de ouro foi concedida pelos membros da Sociedade Geográfica e uma medalha de prata foi entregue a todos os membros da equipe. Depois do seu regresso, Shackleton passou grande parte do seu tempo em aparições públicas, palestras e reuniões sociais. Em seguida, Shackleton publicou os detalhes da sua nova expedição, intitulada de Expedição Transantártica Imperial, onde seriam utilizados 2 navios. O Endurance transportaria o grupo principal até ao Mar de Weddell, e o segundo navio, o Aurora, levaria um grupo de apoio no lado oposto do continente. Este grupo teria a seu cargo a instalação de depósitos de provisões ao longo da Grande Barreira de Gelo, até ao glaciar Bearmore, para permitir à equipe de Shackleton efetuar a travessia de 2.900 quilômetros pelo continente. O Endurance partiu da Geórgia do Sul para o Mar de Weddell em 5 de dezembro, em direção à Baía de Vassell. À medida que o navio se dirigia para sul, foram encontrando gelo, o que lhe impedia de navegar mais rápido. No Mar de Weddell, as condições foram piorando gradualmente até que, a 19 de janeiro de 1915, o Endurance ficou preso num banco de gelo. A 24 de fevereiro, verificando que o navio iria ficar preso até a primavera seguinte, Shackleton deu ordem para alterar a rotina a bordo, passando o navio a ser o abrigo para o inverno. Nos meses seguintes, o navio ficou à deriva lentamente para norte. Quando a primavera chegou em setembro, o quebrar do gelo e os seus movimentos exerciam uma forte pressão no casco da embarcação. Até esta altura, Shackleton esperava que o navio, quando se soltasse do gelo, pudesse voltar à Baía Vassell. Em 24 de outubro, contudo, começou a entrar água no navio. Depois de alguns dias, Shackleton deu ordem para abandonar a embarcação. No dia 21 de novembro de 1915, o Endurance desapareceu na água gelada. Durante quase 2 meses, Shackleton e os seus homens acamparam numa placa de gelo esperando que esta deslizasse até a Ilha Paulet, cerca de 402 quilômetros de distância, onde era suposto haver depósitos de provisões. Depois de tentativas fracassadas de marchar pelo gelo até aquela ilha, Shackleton decidiu estabelecer outro acampamento mais permanente em outra placa de gelo, esperando que derivasse até um local seguro. Em 17 de março, o seu acampamento encontrava-se a 97 quilômetros da Ilha Paulet. No dia 9 de abril, a placa de gelo onde se encontravam partiu-se em 2, e Shackleton deu instruções para os membros da expedição entrarem para os barcos salva-vidas e se dirigirem para a terra mais próxima. Depois de 5 difíceis dias no mar, os homens exaustos desembarcaram na Ilha Elefante, a 557 quilômetros de distância do Endurance. Era a primeira vez, em 497 dias, que punham os pés em terra firme. A Ilha Elefante era um local inóspito, afastado de qualquer rota marítima. Consequentemente, Shackleton decidiu arriscar e efetuar uma viagem de barco salva-vidas numa distância de quase 1.300 quilômetros, até a estação baleeira da Geórgia do Sul, onde ele sabia que haveria ajuda. O mais forte dos pequenos barcos salva-vidas com 6 metros, chamado de James Cair, foi escolhido para a viagem. O carpinteiro do navio fez várias melhorias na embarcação, incluindo o aumento dos lados, reforço da quilha, construção de um convés improvisado com madeira e lona, e selando as ligações com óleo de plantas e sangue de foca. Shackleton escolheu 5 companheiros para a viagem. Shackleton recusou abastecer o barco para mais de 4 semanas, partindo do pressuposto de que, se não tivessem chegado à Geórgia do Sul naquele período de tempo, então, o barco e a tripulação teriam se perdido. Shackleton partiu no dia 24 de abril de 1916.
Nos 15 dias que se seguiram, navegou pelas águas do Oceano Sul, sendo fustigado por mares tempestuosos, em constante perigo de se virar. Em 8 de maio, graças à capacidade de navegação, avistaram as montanhas da Geórgia do Sul, mas ventos com a força de um furacão impediu-os de desembarcarem. O grupo foi forçado a enfrentar a tempestade no mar, sempre em risco de serem esmagados de encontro às rochas. No dia seguinte, conseguiram finalmente desembarcar na costa sul. Depois de um período de descanso e recuperação, em vez de tentarem seguir por mar para as estações baleeiras na costa norte, Shackleton decidiu tentar uma travessia por terra. Embora fosse possível que anteriormente, pescadores noruegueses já tivessem atravessado a ilha em esquis, ainda ninguém tinha tentado esta rota em particular. Shackleton andou 91 quilômetros com 2 companheiros por terreno montanhoso, por mais de 36 horas até chegar à estação baleeira de Strones no dia 20 de maio. De imediato, Shackleton enviou um barco para resgatar os 3 homens do outro lado da Geórgia do Sul, enquanto organizava o salvamento dos seus homens que estavam na Ilha Elefante. As primeiras 3 tentativas de desembarcar na ilha foram bloqueadas pelo gelo do mar. Shackleton solicitou a ajuda do governo chileno, que lhe disponibilizou um pequeno rebocador da Marinha. O rebocador e um baleeiro britânico chegaram à Ilha Elefante no dia 30 de agosto de 1916, data que marcava 4 meses e meio de isolamento dos 22 homens. O baleeiro levou a tripulação para Valparaíso, no Chile, onde a multidão os recebeu de forma acolhedora. Em 1920, cansado de tantas palestras, Shackleton começou a ponderar a possibilidade de uma última expedição. Pensou em ir à região no Ártico. Com o financiamento de um antigo colega de escola, comprou um navio de pesca de focas de 125 toneladas. Depois o plano foi alterado. O destino passou a ser a Antártida, e o projeto passou a ser definido por Shackleton como uma expedição oceanográfica e subantártica. Apesar de muitos dos antigos tripulantes ainda não terem recebido o pagamento devido pela expedição do Endurance, muitos deles aceitaram fazer parte do novo projeto. Quando o grupo chegou ao Rio de Janeiro, Shackleton sofreu um ataque cardíaco. No entanto, recusou receber um exame médico apropriado, chegando à Geórgia do Sul no dia 4 de janeiro de 1922. Nas primeiras horas do dia seguinte, Shackleton chamou o médico da expedição, queixando-se de dores nas costas e outros sintomas. Mais tarde, às 2h50 de 5 de janeiro de 1922, Shackleton sofreu um ataque fatal. O responsável pela autópsia concluiu que a causa da morte foi um ateroma das artérias coronárias. Leonard Hussey, um veterano da expedição transantártica imperial, ofereceu-se para acompanhar o corpo até a Inglaterra. Contudo, enquanto estava em Montevidéu, a caminho da Inglaterra, recebeu uma mensagem de Emily Shackleton pedindo que o seu marido fosse enterrado na Geórgia do Sul. Hussey regressou à Geórgia do Sul com o corpo. Em 5 de março de 1922, Shackleton foi sepultado no cemitério de Grytviken, após um pequeno serviço fúnebre na igreja luterana. O médico da embarcação escreveu no seu diário: "Penso que era esta a forma que o chefe gostaria de ser enterrado, sozinho numa ilha longe da civilização, rodeado de mares tempestuosos e na vizinhança do local de uma das suas grandes explorações." A morte de Shackleton marcou o fim da idade heróica da exploração da Antártida, um período de descobertas caracterizado por viagens de exploração científica e geográfica num continente praticamente desconhecido. Obrigado por ouvir Grandes Expedições. Você pode encontrar mais episódios aqui em nosso canal no YouTube ou no Spotify. Até a próxima história!